Nós não podemos fazer do mesmo jeito que a direita faz. Desde que o Brasil é Brasil, desde que São Paulo é São Paulo, que são os de sempre que governam a cidade. Um governo que se apresenta, né, mostrando que é possível fazer diferente, e com autonomia, com independência, com respeito ao outro poder, a governabilidade passa pelo apoio da sociedade civil. Foi o que aconteceu comigo. Eu não tinha maioria na Câmara, eu tinha o Tribunal de Contas do município contra o nosso governo, eu tinha o governo do Estado, que era a Quércia, depois Fleury, contra o nosso governo. Ser uma mulher, ser alguém que não foi por mim que eu fui eleita, a meu ver. Né? A cidade não me conhecia o suficiente para dizer eu a escolhi porque eu sei da sua capacidade, eu sei da sua possibilidade de fazer um governo à altura dessa cidade. E só depois que iniciamos esse governo, com um primeiro escalão ministerial, com as maiores figuras desse país à frente das políticas daquele governo, né? E a opção que se fez de um governo com prioridades sociais de fato. Nós investimos mais da metade do orçamento, uns 4 anos, em políticas sociais, de habitação, de saúde, de transporte público, enfim, todas as políticas sociais mais importantes, de beneficiamento da periferia, a limpeza pública, né, o saneamento básico, tudo aquilo foi colocado em prioridade em relação às prioridades dos governos anteriores, que eram grandes túneis, grandes viadutos, né, para facilitar o transporte individual, para melhorar a qualidade de vida dos jardins e nunca da periferia da cidade. A periferia da cidade não tinha nem limpeza pública, né, não sabia o que fazer com o lixo e ainda culpava os pobres de ter lixo perto da casa, mas também o carro da coleta não passava pela periferia, não tinha asfalto na periferia. Então foi uma inversão de prioridades, né, sem descuidar a cidade como um todo. Nós investimos muito em cultura, nós investimos muito em esporte, nós investimos muito, né, na limpeza da cidade. Foi a partir da demonstração de que é possível governar, né, no interesse da maioria, sem descuidar também a minoria, mas diminuindo o fosso que existe entre a maioria e a minoria, né, em relação às políticas públicas, que tornou aquela experiência uma experiência marcante, que mesmo depois de 30 anos, ela é mais lembrada hoje, ela é mais reconhecida hoje do que foi dos primeiros anos depois do governo. E não é mérito da prefeita, era mérito do método de gestão, que de fato era um governo democrático internamente ao governo, as decisões eram realmente colegiadas do ponto de vista da discussão para subsidiar o mandatário do cargo para tomar as decisões mais difíceis, mais complexas, mais impactantes na vida da cidade, e também um governo com participação popular, né? Democracia, né? Na decisão dos orçamentos da cidade, do orçamento participativo, o controle da execução orçamentária. Portanto, é viável um governo se de fato se faz com a cidadania participando, decidindo, né, fiscalizando, controlando, cobrando, criticando, sem cooptação. Nós não trouxemos as lideranças dos movimentos populares, onde eu atuava como assistente social, depois como vereador, deputado estadual. Não, nós não cooptamos nenhuma liderança. Nós empoderamos essas lideranças para que elas fortalecessem seus movimentos e elas avançassem na sua participação política enquanto representante de um movimento determinado da cidade. O movimento de saúde era forte, o movimento de moradia era forte, o movimento de transporte era muito forte. Enfim, as políticas públicas passavam pelas mãos dos usuários desses serviços, os que eram beneficiados por essa política. Portanto, o mérito não é de ninguém, o mérito foi de todos que construíram aquele projeto coletivo. E é viável, em 4 anos, sem a ajuda de nenhum dos níveis de governo. E herdamos dívidas dos governos anteriores. E deixamos a cidade, com certeza, melhor. E insisto, não é mérito da prefeita, foi mérito de um governo com essas características, com esses compromissos e com essa coragem, essa ousadia de governar com minoria na Câmara. Porque a ética é um princípio central da esquerda, uma esquerda que
que transige em relação à ética, à moralidade pública, não pode se dizer de esquerda. E não é uma questão moralista, é uma questão política. A ética é política, não é moral. E é um pressuposto. E foi isso o mérito do nosso governo. E tanto é que formou as pessoas. Hoje, depois de 30 anos, nós encontramos pessoas ainda valorizando e se referindo àquilo que eles aprenderam no exercício da função pública a partir de uma orientação de governo nas respectivas áreas, né, unificadas em torno desses compromissos, olha, entendeu? A transparência. Nós demitimos mais de 300 servidores sem alardes. Não saímos dizendo, fazíamos o processo regular da defesa de quem tinha transigido em relação à lei, né? E no final do processo, com pleno direito de defesa, fazíamos justiça afastando aquele servidor, demitindo porque ele estava comprometendo o interesse público. Isso sem alarde. É um governo que está demitindo? Não. Era melhor não precisar demitir, né? E ganhamos também outros setores da administração pública que também tinham preconceito contra nós, né? Porque às vezes o nosso comportamento também contribui para isso, né? Essa é uma atitude meio autoritária, muito exclusivista, nós é que temos a verdade, nós é que sabemos tudo, nós é que acertamos, nós que somos... Não é assim também, nós também erramos, né? Então, nós também tínhamos no aparelho de Estado pessoas que tinham resistência a nós, não por a questão ideológica, por preconceito mesmo e por atitudes provavelmente incorretas nossas, né? De uma certa, não, nós é que somos os bons, os éticos, sabemos as coisas. E sabemos muito pouco, porque nós temos tido muito pouca oportunidade de ser governo, mas temos uma vontade muito grande, né? Quando a gente tem algum espaço de poder, a gente ocupa com muita responsabilidade, entendendo que esse espaço não é nosso, nós não conquistamos esse espaço. O espaço é de quem nos elegeu, o espaço é que nos conferiu aquele poder. Por isso, eu dizia no início do governo, eu quero sair do governo com menos poder do que eu entrei, porque eu terei dividido esse poder com quem é mandatário do poder, quem é a fonte do poder, que é o povo, que me elege, que me dá o voto, que confia em mim, enfim, né? Claro que quem tem um compromisso, uma perspectiva de socialismo no futuro, tem que antecipar os princípios e os valores socialistas da sua vida. Senão você está falando de uma coisa que você não tem perspectiva de viver, né? De ver acontecer, porque vamos levar muito tempo ainda. Mas nós podemos antecipar os valores socialistas, por exemplo, a solidariedade, né? a igualdade de direitos, né? A valorização do outro, que são os princípios do socialismo, né? Enfim, a justiça, são valores que devem predominar numa sociedade onde o socialismo tem espaço, mas quem se diz socialista e acredita de fato nesse modelo, não é um modelo de Estado, não é um modelo de economia, é um modelo de vida, de existência, na forma de existir, na relação com a natureza, na relação com os outros, né? Na relação de classe que tem que ser reconhecido e tem que ser respeitado, enfim. Então, nesse sentido, eu acho que nós marcamos uma presença diferenciada num certo momento, e é isso que eles temem. Se você pegar os jornais, a imprensa, sobretudo a imprensa escrita daquela época, o impacto que teve a minha vitória eleitoral, o susto que eles tomaram, né? O preconceito que eles expressaram, né? Quase como uma espécie de vingança, né? E apostando que não daria certo, né? Os boicotes que eles criaram ao nosso governo, as greves que eles viabilizaram no caso do transporte nos primeiros dias de governo. Enfim, é uma luta é uma luta ideológica, né? Não só uma luta política, mas também é uma luta ideológica. Isso está dado, é inevitável. Nós temos que ter certeza e compreendermos isso, né? Agora, feito de forma civilizada, né? Da forma não do fake news, da invenção, do uso
criminoso, né, dos meios de comunicação de massa para influenciar a massa de eleitores. Quer dizer, isso é um retrocesso muito grande e que marca bastante as disputas nos tempos de hoje. A vitória do Bolsonaro não foi outra coisa senão a vitória do WhatsApp, né, bancado pelos empresários, né, massivamente derramando pelo país inteiro o tempo todo, em tempo real, mentiras, né, contra os adversários, né, e afirmação positiva do lado deles. Enfim, e hoje você tem os meios de comunicação que dão oportunidade ao cidadão a debater, a ouvir os debates, a ter acesso à informação, mas, por outro lado, tem a deformação dos próprios meios de comunicação de massa, no caso dos meios virtuais, nas redes sociais, que é uma inovação tecnológica dos tempos modernos que ainda precisam ser melhor regulados e se colocados no nível de civilidade para que sirva para todos e não venha em detrimento de alguns, né? Ou de muitos, ou da maioria, né? Mas essa é uma luta política, é uma luta, e precisa acreditar nisso. E isso é processo histórico, isso não se faz de uma hora para outra. Isso é acúmulo que se dá ao longo do tempo, não o tempo medido em número de anos de uma gestão, é medido em tempos da história. Você mede a história por décadas, séculos, milênios, né? Então, para você desenvolver uma sociedade, né, com a celeridade que as informações, né, acontecem nos tempos modernos, você tem que medir o tempo da história. Alguém que pensa em governar por 4 anos ou mesmo 8 anos, esse não fará nunca um bom governo. Vai deixar o pior para o próximo que vier sucedê-lo. Você tem que fazer um planejamento estratégico de curto, médio e longo prazo para um governo, 2 governos, décadas, não necessariamente seus, porque não se perpetua um governo de partido nenhum, e não é bom, porque se perpetuar não tem democracia. É bom rodear o poder. O que é interessante é que a sociedade se aproprie das conquistas de cada poder e assegure que essas conquistas sejam preservadas e sejam ampliadas. O que é que não se faz? De um governo para o outro, você destrói o que o outro fez para fazer aquilo que se imagina ser de quem está no governo. Né? Portanto, há uma interrupção a cada 4 anos, ou mesmo 8 anos, e a sociedade fica assistindo e esperando diferença de um governo para outro, mas sem se apropriar das conquistas de cada governo, porque as conquistas foram feitas com a contribuição de todos, seja em termos de tributos, seja em termos de participação, seja em termos de conhecimento, seja em termos de experiência. Essa é a essência da democracia.